Meu nome é Larissa Mendonça. Tenho 27 anos. E hoje vou contar como descobri que meu próprio pai roubou a herança da minha mãe falecida durante 20 anos. Vai morrer sem um centavo! Ele gritou na frente de toda a família no Natal passado, me humilhando mais uma vez por ter falhado no meu primeiro negócio. O que ele não sabia é que eu tinha acabado de encontrar documentos que provavam como ele construiu seu império, roubando as ideias e patentes da minha mãe. No dia do julgamento, quando o juiz leu o veredito, a expressão no rosto do meu pai mudou completamente. De uma hora para outra, eu me tornei a pessoa mais rica da família. E ele descobriu o que significa perder tudo. Esta é a história de como uma filha rejeitada se tornou milionária processando o próprio pai, provando que justiça existe sim neste mundo. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Cresci na zona sul de São Paulo, filha de Roberto Mendonça, dono de uma das maiores construtoras do estado. Nossa casa em Alto de Pinheiros era o cenário perfeito para aparentar uma família de sucesso. Piscina, jardim impecável, 3 carros importados na garagem. Mas por trás da fachada, eu sempre fui tratada como a decepção da família. Larissa não tem ambição, meu pai dizia para os amigos empresários durante os churrascos de domingo. Prefere ficar com essas ideias malucas de design gráfico do que aprender o negócio da família. Minha mãe, Marina, sempre me defendia discretamente, sussurrando encorajamentos quando ele não estava por perto. Ela tinha formação em arquitetura, mas nunca exerceu profissionalmente depois que se casou. Aos 22 anos, contrariando todas as expectativas, recusei a vaga que meu pai havia conseguido para mim na empresa. Em vez disso, usei as economias da minha formatura para abrir um pequeno estúdio de design. Você vai se arrepender amargamente, ele disse, os olhos carregados de desprezo. Vai morrer sem um centavo se não aceitar minha ajuda. O negócio funcionou bem por 2 anos. Atendia pequenas empresas do bairro, criava identidades visuais, sites simples. Nada grandioso, mas era meu. Até que a crise econômica de 2016 chegou como um tsunami. Os clientes cancelaram projetos, atrasaram pagamentos, e em 6 meses eu estava falida. Precisei vender equipamentos, devolver o ponto comercial e engolir o orgulho para voltar para a casa dos meus pais. A humilhação foi diária. Eu não avisei? Ele repetia toda manhã durante o café. Agora você vai trabalhar como freelancer, igual a qualquer um que não soube aproveitar as oportunidades. Minha mãe tentava amenizar, mas eu via a decepção também nos olhos dela. Comecei a fazer trabalhos pontuais, ganhando pouco, estudando administração à noite, na esperança de um dia reconstruir minha vida. Em março de 2019, minha mãe teve um infarto fulminante. Aos 53 anos, Marina Mendonça morreu dormindo, deixando um vazio que nunca mais se preencheu. Meu pai ficou devastado de uma forma que eu nunca havia visto. Chorou no velório, abraçou o caixão, prometeu honrar sua memória. Por algumas semanas, até pareceu mais humano. 2 meses depois da morte dela, ele me pediu para organizar o escritório em casa. Preciso de espaço para os novos contratos, disse, indicando uma pilha de pastas empoeiradas. Jogue fora o que não serve mais. Eram documentos antigos, certidões, contratos dos primeiros anos da empresa, projetos arquitetônicos que minha mãe havia guardado. Fui mexendo naqueles papéis amarelados que encontrei algo estranho. Um envelope lacrado com o nome Marina, Patentes e Registros, escrito à mão. Dentro, havia cópias de registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, datados de 1997 a 2003. Eram projetos arquitetônicos inovadores, sistemas de construção sustentável, técnicas de aproveitamento de espaço, tudo assinado por Marina Mendonça Silva. Meu coração disparou quando li os documentos com mais atenção. Reconheci imediatamente aquelas inovações. Eram os diferenciais exclusivos que fizeram a empresa do meu pai decolar no início dos anos 2000. As técnicas que ele sempre apresentou como invenções próprias, que deram à construtora vantagem competitiva no mercado,
eram, na verdade, criações da minha mãe. Continuei vasculhando e encontrei mais evidências. Contratos onde minha mãe cedia temporariamente os direitos das patentes para a empresa, com cláusula de revisão após 5 anos. Cartas dela questionando por que nunca recebera os royalties prometidos. E o mais chocante, um documento assinado pelo meu pai, transferindo definitivamente as patentes para seu nome, datado de 2004, com uma assinatura que claramente não era da minha mãe. Passei semanas estudando aqueles documentos, pesquisando na internet, tentando entender as implicações legais do que havia descoberto. A conclusão era devastadora. Meu pai havia forjado a assinatura da minha mãe para roubar suas patentes, construindo seu império em cima do trabalho dela. Durante 20 anos, ela foi cúmplice involuntária do próprio roubo. Procurei 3 advogados diferentes antes de encontrar alguém disposto a pegar o caso. Vai ser difícil provar falsificação depois de tanto tempo, disse Dr. André Carvalho, um advogado especializado em propriedade intelectual. Mas temos evidências suficientes para questionar a legitimidade da transferência. Se conseguirmos provar que sua mãe nunca recebeu compensação adequada, temos um caso. A estratégia era processar meu pai por apropriação indevida de propriedade intelectual e fraude sucessória. Como única herdeira da minha mãe, eu tinha direito à metade das patentes dela, mais os lucros gerados por elas durante 2 décadas. Dr. André calculou que, considerando royalties e valorização, estávamos falando de aproximadamente 15 milhões de reais. Quando entreguei a citação judicial para meu pai, sua reação foi explosiva. "Sua cobra ingrata!" gritou jogando os papéis no chão. "Depois de tudo que fiz por você, quer me roubar?" Sua mãe concordou com tudo. Tentei explicar as evidências, mostrar as inconsistências nos documentos. Mas ele não queria ouvir. "Você não passa de uma perdedora tentando se aproveitar da morte da própria mãe." A partir daquele dia, a guerra estava declarada. Ele me expulsou de casa, cortou qualquer apoio financeiro e começou uma campanha de difamação entre familiares e amigos. Larissa enlouqueceu de tristeza. Contava para quem quisesse ouvir. Está inventando mentiras sobre documentos forjados só para conseguir dinheiro. Alguns parentes acreditaram nele. Outros simplesmente preferiram não se envolver. Eu estava sozinha, mas tinha a verdade do meu lado. O processo tramitou por 14 meses na Vara Cível de São Paulo. Foram meses de investigação pericial, análise grafotécnica, depoimentos de ex-funcionários da empresa. Doutor André havia montado uma equipe competente, peritos em falsificação documental, especialistas em propriedade intelectual, investigadores particulares que vasculharam arquivos antigos da empresa. Meu pai contratou um dos escritórios mais caros da cidade para se defender. Sua estratégia era desqualificar minha versão, alegando que eu estava mentalmente desequilibrada pela morte da mãe. A requerente possuía histórico de instabilidade emocional e fracasso profissional, dizia a contestação. Busca de forma oportunística beneficiar-se da memória da genitora falecida. As perícias, porém, foram devastadoras para ele. O laudo grafotécnico concluiu com 95% de certeza que a assinatura no documento de transferência das patentes era falsificada. Ex-funcionários confirmaram em depoimento que viram minha mãe trabalhando nos projetos, que ela passava noites inteiras no escritório desenvolvendo os sistemas inovadores que depois se tornaram marca registrada da construtora. O momento mais tenso foi o depoimento do meu pai. Sob juramento, ele manteve a versão de que minha mãe havia concordado voluntariamente com a transferência das patentes. Marina nunca se interessou pelos aspectos comerciais, disse, controlando a voz. Ela queria apenas criar, deixava a parte de negócios comigo. Quando o Dr. André apresentou as cartas onde ela cobrava os royalties prometidos, ele alegou não se lembrar desses documentos. Durante meu próprio depoimento, mantive a compostura enquanto relatava anos de humilhação e desprezo. Meu pai sempre disse que eu não prestava para nada, declarei ao juiz. Agora descobri que ele construiu sua fortuna roubando o trabalho da mulher que dizia amar. Se isso não é ironia cruel, não sei o que é.
A emoção transpareceu apenas no final, quando falei sobre como minha mãe morreu, sem saber que suas criações haviam sido roubadas. O dia do julgamento final foi marcado para uma terça-feira de outubro. Cheguei ao Tribunal de Justiça de São Paulo vestindo um terno preto discreto que havia comprado em liquidação, carregando uma pasta com cópias de todos os documentos que haviam mudado minha vida. Dr. André estava confiante, mas eu sentia o estômago revirado de nervosismo. A sala estava lotada. Meu pai chegou acompanhado de seus advogados caríssimos, vestindo terno italiano, ostentando a confiança de quem nunca havia perdido uma batalha na vida. Alguns parentes distantes estavam presentes, mais por curiosidade do que por apoio. A imprensa especializada também compareceu. Casos de fraude familiar sempre despertam interesse. O juiz, Dr. Eduardo Santos, de aproximadamente 60 anos, tinha reputação de seriedade e imparcialidade. Ele havia estudado o processo por semanas, solicitado pareceres adicionais, consultado jurisprudência similar. Este é um caso complexo que envolve questões técnicas de propriedade intelectual e dinâmicas familiares delicadas, disse ao abrir a sessão. Durante 2 horas, ele resumiu os pontos principais do processo: as patentes originalmente registradas em nome da minha mãe, a transferência questionável para meu pai, as evidências de falsificação documental, os lucros gerados pelas inovações ao longo de 2 décadas. Sua voz era pausada, didática, como se estivesse explicando o caso para uma plateia leiga. Com base nas evidências apresentadas, disse finalmente: este juízo conclui que houve apropriação indevida de propriedade intelectual, configurando fraude contra o patrimônio da falecida Marina Mendonça Silva. O silêncio na sala era ensurdecedor. Meu pai empalideceu, suas mãos tremendo levemente. Portanto, julgo procedente o pedido da autora, determinando a restituição integral dos valores apropriados indevidamente, corrigidos monetariamente, totalizando 18,3 milhões de reais. A sentença teve efeito imediato. Além dos 18 milhões principais, havia outros 5 milhões em multas por danos morais e juros de mora. Meu pai, que sempre se gabara de sua riqueza, de repente se viu obrigado a liquidar ativos para cumprir a decisão judicial. A construtora, construída em cima das patentes roubadas, teve que ser parcialmente vendida. "Você destruiu nossa família!" Ele gritou do lado de fora do tribunal, cercado de jornalistas e curiosos. "Sua própria filha me roubou!" A ironia da situação não passou despercebida. O homem que havia construído fortuna roubando o trabalho da esposa, agora acusava a filha de roubo por buscar justiça. Os repórteres fizeram perguntas incômodas sobre a falsificação documental, sobre os anos de apropriação indevida. Nos meses seguintes, nossa dinâmica familiar implodiu completamente. Parentes que antes me ignoravam começaram a me procurar, alguns pedindo desculpas, outros tentando se aproveitar da minha nova situação financeira. Cortei contato com a maioria. Descobri que família não é apenas quem compartilha DNA, mas quem te apoia quando você mais precisa. Com o dinheiro da indenização, investi de forma diversificada: imóveis, ações, fundos conservadores. Também reabri meu estúdio de design, desta vez com estrutura adequada e reservas suficientes para suportar crises. Contratei funcionários talentosos, estabeleci parcerias sólidas, construí um negócio sustentável que honra a memória criativa da minha mãe. O mais gratificante foi descobrir projetos inéditos nos papéis da minha mãe, ideias que ela nunca teve chance de desenvolver. Criei uma fundação em seu nome para apoiar mulheres empreendedoras na área de arquitetura e design, oferecendo bolsas, mentoria, espaço de coworking. Era uma forma de garantir que outras marinas não tivessem seu talento desperdiçado ou roubado. Hoje, 3 anos depois do julgamento, posso dizer que a vitória na justiça foi apenas o começo de uma transformação mais profunda. O dinheiro me deu segurança financeira, mas a verdadeira riqueza veio da descoberta de quem eu realmente era. Não a filha fracassada que meu pai sempre descreveu, mas uma mulher capaz de lutar pelos seus direitos e honrar a memória de quem amava.
Meu pai tentou recorrer da decisão, mas o Tribunal de Justiça manteve a sentença. Ele foi obrigado a vender a casa de Alto de Pinheiros, o sítio em Campos do Jordão, reduzir drasticamente seu padrão de vida. Não sinto pena nem prazer com sua queda. Apenas a satisfação silenciosa de ver a justiça sendo feita. Ele construiu um império em cima de mentiras e roubo. Era inevitável que desmoronasse. Nunca mais trocamos uma palavra. Nos cruzamos uma vez no shopping e ele desviou o olhar, envergonhado. Alguns familiares tentaram intermediar uma reconciliação, alegando que família é família. Mas não há volta para certas traições. Ele teve 20 anos para reconhecer o valor do trabalho da minha mãe, para me tratar com respeito, para construir uma relação verdadeira comigo. Escolheu o desprezo e a exploração. A lição mais importante que aprendi é que nunca devemos aceitar ser diminuídos pelos outros, mesmo quando esses outros são nossos próprios pais. Durante anos, internalizei a versão dele sobre minha incompetência, minha falta de ambição, minha inadequação para o mundo dos negócios. A verdade é que eu apenas tinha valores diferentes dos dele. Preferia criar a explorar, colaborar a competir, construir relacionamentos a acumular dinheiro. Hoje, administro um estúdio próspero, uma fundação que já ajudou 50 mulheres empreendedoras e um patrimônio que me permite viver com dignidade e propósito. Mais importante, sei exatamente quem sou e do que sou capaz. Às vezes, a maior vitória não é derrotar o oponente, mas descobrir sua própria força. E descobrir que, afinal, você nunca foi a pessoa fraca que tentaram fazer você acreditar que era.